Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério. E eu tô agora aqui diante dessa linda flor de cera Roya pubicalix Silver Pink, que está cultivada de forma rústica, para falar para vocês sobre uma dificuldade muito grande que a gente vê no cultivo de flores de cera e que deixa as pessoas frustradas, às vezes até a ponto de desistir do cultivo. Mas calma, gente, não é motivo para desistir. Nós temos que entender o seguinte: flor de cera é uma planta de crescimento lento. Algumas espécies são bastante demoradas para desenvolver e para florescer, outras já são mais rápido. E o motivo desse vídeo é justamente para falar disso, gente. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer a sua flor de cera florir. Passam anos e a planta não floresce, ou quando floresce vem aquela coisa mirrada, aquele cacho de flores com quase nada. Não bonito como esse daqui que vocês podem ver, gente. Vamos então entender os motivos que levam a esse problema? Vamos começar? Bom, pessoal, então vocês estão vendo aqui novamente, né? Você vê que esse cacho está aqui pendurado, ó, ele está num pé de jabuticaba. Aqui tem outro para abrir e mais ali para frente que eu vou andar tem mais. Esse aqui ainda vai abrir ainda, para lá tem mais. Essa é uma planta que eu plantei no pé da árvore, como elas vivem na natureza, né? Como as flores de cera costumam viver na natureza, tá? E eu tô começando com essa planta aqui pelo motivo. Observem bem que a parte do vegetal da planta, ela está subindo, né? A gente até perde ela de vista aqui, ela se espalha aqui, não prejudica a árvore em nada, ela não é prejudicial, ela é uma planta epífita, tá? Mas vocês notam, vocês conseguem observar alguma floração no tronco, nos galhos da jabuticabeira? Não, né? Não tem. E por que que não tem? Porque normalmente ele é mais sombreado, né? Então vocês não veem esse tipo de floração. Mas vocês veem as florações o quê? Nos galhos pendentes que estão soltos aqui, ó, e que estão pegando mais luz. Exatamente, gente. E a luz é, sem sombra de dúvidas, um dos principais motivos pelo qual a gente não consegue ter floração nas flores de cera. Mas, André, eu boto a minha flor de cera na luz e ela não floresce. E aí eu pergunto, será que você bota realmente na luz? Será que você está botando em luminosidade suficiente? Vamos ver isso aqui no vídeo, tá? É o único motivo, André? Não, gente, não é o único motivo que faz a sua flor de cera não florescer. Podemos também ter problemas com a nutrição, né? Uma adubação inadequada, a falta de adubação pode fazer com que a sua flor de cera não floresça. Ah, mas André, essa aqui está na natureza, está aqui rústica e está florescendo? Sim, gente, porque ela está recebendo nutrição que vem do ambiente, né? O material, folhas, cisco, insetos mortos que caem ali nos galhos, acumulam umidade, água que vem carregando detritos e nutrientes dissolvidos, as raízes dela que estão espalhadas vão absorver e ela vai utilizar. Já no cultivo em vaso, a gente precisa estar fornecendo isso, porque ela não vai ter esse suprimento que vem da natureza, tá? Então, sim, adubação é um motivo, ou melhor, a falta dela. Substratos também é um motivo, né? Substrato inadequado que não permita o enraizamento da planta é um outro motivo. Lembrando que por ser uma planta epífita, ela precisa de um substrato leve, mais turfoso, mais grosseiro um pouquinho, não igual de orquídea, claro, mas que seja mais soltinho para garantir um bom desenvolvimento das raízes. E isso é muito importante. Tamanho de vaso também, gente. Tamanho de vaso é crucial. Todo mundo diz, e é um fato, flor de cera floresce mais rápido e melhor em vasos menores. Ela não tem um sistema radicular muito abundante, que vai muito longe. Então ela não precisa de espaço muito avantajado. As raízes dela são relativamente pequenas. Claro que tem flores de cera que são mais robustas, que têm uma raiz mais vigorosa, mas muitas têm pouca. Então muito vaso, muito substrato pode atrapalhar, pode afogar a planta ali e ela não conseguir enraizar direito, tá? Lembrando que ela tem que estar bem fixa, se sentir fixa para poder se desenvolver bem e florescer.
mais ou menos não, ou melhor, igual o que acontece com orquídea, gente, tá? Os motivos aqui são os mesmos e nesse ponto elas são muito parecidas com o cultivo de orquídea, claro, com a diferença do tipo de substrato, tá bom? São os motivos. Ataque de pragas e doença também podem ser e local inadequado também, gente, tá? Mas o foco principal do vídeo vai ser para falar de luz. Lembrando que vai estar rolando a playlist aqui na direita do vídeo e também no final do vídeo vocês vão ter acesso à playlist toda para ver todos os demais vídeos sobre flores de cera aqui do canal, desde o início até falando de cada uma das espécies até o momento, tá? Então vamos focar na luz, gente. Em relação à luz, o que eu posso dizer para vocês? É 95% das reclamações de todo mundo que cultiva flor de cera, que não consegue florescer, é por conta de falta de luz e não excesso, tá, gente? Ou seja, a pessoa está colocando ela em local muito escuro para aquela espécie. E aí ela não vai florescer, gente. Não adianta melhor adubo, melhor substrato, vaso adequado. Ela não floresce se não tiver luz adequada. Frisem, foquem e fiquem com isso na cabeça. Se a luz estiver pouca, sua flor de cera não vai florescer, tá bom? Mas, André, o que é a luz adequada para flor de cera? Bom, gente, primeiro que a gente tem que entender, assim como orquídea, as flores de cera têm um grande número de espécies e cada uma com a sua necessidade luminosa. Ah, mas aí está complicando muito, André. Calma, gente. Realmente, aqui no Brasil, diferente das orquídeas, que a gente tem um vasto número de literatura, materiais, de tudo quanto é formato, tipo, para a gente acessar, as flores de cera carecem de estudos mais aprofundados aqui no Brasil. Lá fora você encontra muito material, mas é material mais técnico e em inglês normalmente, tá? Ou na língua nativa lá do pessoal, da onde elas vêm, né? Do Sudeste Asiático. Porém, normalmente está em inglês. Então isso dificulta realmente o entendimento. Mas eu estou aqui justamente para trazer informação para vocês. E em geral, a gente considera todas as flores de cera como plantas de meia sombra, né, gente? Até aí não tem nenhum problema. Mas o que vem a ser esse meia sombra, Andrew? Meia sombra não significa, gente, a gente colocar, por exemplo, aqui é um pé de jambo, colocar essa planta debaixo do pé de jambo, que é muito frondoso, muito sombreado, como vocês podem ver, ó. Olha como está escuro lá dentro. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Vocês podem ver que está escuro lá dentro, né? Se você bota uma planta numa condição dessa de escuro, ela não vai florescer, né? Jamais, vai ficar escuro demais. Meia sombra é aquela condição em que a gente recebe uma luminosidade mais... Você tem sol, só que ele vem mais filtrado, mais peneirado. Como, por exemplo, embaixo de um sombrite como aquele ali. Você recebe um sol peneirado. Aqui, embaixo da jabuticaba, você tem um sol peneirado, que é uma árvore que não é tão frondosa, tem a folha miúda, então ó, o sol vem peneirado. Vamos aqui, ó. Não é flor de cera, mas é só para vocês entenderem o que vem a ser uma meia sombra. Observe como essas plantas aqui, ó, estão pegando um sol mais peneirado. Aqui tem orquídeas, tem uns epifilos e tudo mais. Mas é só para mostrar para vocês que o sol está peneirado. Então, esse é o conceito importante da meia sombra, gente. É uma luz filtrada, peneirada, mas é uma luz mais intensa. Não é como sombra total, onde você não tem o sol peneirado. Você só tem aquela luz difusa e normalmente é muito escuro, como aqui essa situação aqui que vocês estão vendo agora e mais escuro ali para dentro, tá bom? Então, essa é a condição importante, gente. Entendam, flor de cera precisa de luz filtrada. Isso significa que elas necessitam de um pouco de sol, tá? Ela tem que ter um pouco de sol. Mas quanto de sol, André? Ah, sol da manhã, sol da tarde? Então, vai depender da espécie, tá, gente? Mas em geral, se a sua flor de cera pega o sol da manhã, pega bastante sol da manhã ali até umas 10, 11 horas, mais ou menos, e não está amarelando a folha,
e do resto do dia ela pega uma boa luminosidade filtrada, mas pega uma boa luminosidade, a probabilidade da sua floticeira florir vai ser muito mais alta, tá? Então isso é muito importante. Então sempre frisem isso. E como é que eu ajusto isso, André? Bom, gente, como cada espécie tem a sua especificidade em relação à luz, ou seja, umas gostam de mais claro, outras de mais escuro, mesmo sendo todas de meia sombra. E aí, não tem, como a gente carece de informação técnica, a gente tem que ir no teste ou no que a gente já tem aqui de relato dos principais cultivadores. Então vamos começar agora a falar sobre isso. Vou falar de algumas espécies aqui e suas especificidades em relação à luz. Então vamos começar? Para começar essa fase do vídeo, né, falar das espécies, lembrando que a gente tem que estar sempre testando, né? Então a gente vai colocar, para a gente achar o ponto de luz da nossa floticeira, a gente tem que colocar ela sempre no local mais claro possível e pegando algumas horas de sol. Se você observa que ela está bem, não está queimando as folhas, beleza, você vai mantendo e tenta ainda colocar mais claro. Se você nota que ela está amarelando um pouco, mas não o suficiente para queimar, ok, não bota mais luz para ela não. Ela já está no ponto bom. Mesmo que ela fique um pouco amarelada, esse excesso que ainda não é dentro e ainda é um limite tolerável por ela, ela vai florescer. Mas ela não vai florescer se ela queimar as folhas, obviamente, ou se ela tiver muito escuro. E é fácil saber quando está escuro, né? Porque a folha vai ficar com um verde muito fechado, muito escuro, um verde garrafa. E aí você sabe que ela está local escuro demais e ela não vai florescer, tá? Agora que a gente falou disso, e isso é igualzinho para a orquídea, gente, não muda nada, vamos a cada espécie. Começando aqui com as Pubicalix. A Pubicalix vale para todas as suas variedades, tá? Red Button, Dark Red, Silver Pink e todas as demais. A Pubicalix, ela para florescer, olha só esse cacho aqui. Esse cacho está pegando sol, gente. E eu tô a quase 1 hora da tarde agora. E ele está pegando sol. Ou seja, a Pubicalix é uma flor, ela pegando sol filtrado, mais intenso. A Pubicalix, ela para florescer bem mesmo, ó, vamos andar aqui porque tem um cacho enorme aqui, ó. Olha esse cacho aqui. Olha o tamanho desse cacho. Olha o volume desses cachos aqui, ó. Olha isso, gente. Olha o volume disso aqui. Para florescer bem a Pubicalix, ela necessita obrigatoriamente de uma luminosidade muito intensa. Então, ela tem que pegar uma boa quantidade de sol filtrado e um bocado de sol da manhã, gente. Tá bom? Então, é uma planta que, se a gente for botar em termos de sombrite, ambiente de sombrite, né, um telado, é um sombrite de 50% para ela, tá? Sombrite de 50% com sol filtrado o dia todo para ela poder florescer bem. Você vai conseguir, ela não vai ficar muito amarelada, mas ela vai ter luz suficiente para uma floração intensa, tá bom? Em termos de varanda, observem, em termos de varanda, se a gente tem um cultivo, ela tem que ficar mais na beira da varanda, porque ela precisa de mais luz para florescer bem, tá bom? Aqui nós temos o beiral de varanda, então a gente tem que pendurar ou botar o vaso mais na beira da varanda, onde ele pega mais um pouco de sol, o sol da manhã, que é interessante, enfim, tá bom? Então a Pubicalix é a primeira, ela precisa de muita luz para florescer. Vamos à próxima espécie agora? Vamos lá? Próxima espécie agora aqui, gente, que já acabou de florescer, ó. Vocês podem ver, ó, tá caindo já. Acabou ontem, né, ó, já tá caindo as flores. É a Roya densifolia. A Roya densifolia é outra floticeira que precisa de luminosidade intensa, né? Vou sair aqui para fora de novo. Ela precisa, né, da luz intensa e um bocado de sol também. Então ela tem que pegar bastante sol da manhã e luz filtrada intensa durante todo o dia, gente. Ou seja, em termos de sombrite, também ela vai para os 50%. Só que ela ainda precisa de luz mais intensa do que a Pubicalix. Então ela pode ficar mais no alto do telado do sombrite.
E no beiral de varanda, ela tem que ficar bem na beira. E essa condição da densifolia é a mesma para a cumingiana. Ó, vou sair aqui e já continuo emendando na cumingiana. Olha como ela está pegando sol agora. Nós estamos aqui, né? Estamos com sol de quase 1 hora da tarde. Está muito calor aqui, muito quente. E ela não está queimando, não está nem muito amarela, né? Mas é o que ela precisa, gente. Essa aqui, no meu caso, ela pega sol quase o dia todo no inverno, tá? No inverno até agora, metade, até o início da primavera. Depois, claro, no verão o sol já vira mais, então ela já não pega esse sol tão intenso, tá bom? Mas então, nos períodos de sol mais fraco, ela pega muito sol e não queima, vocês podem ver. Então, a cumingiana e a densifolia, ó, aqui outra densifolia aqui, necessitam de muito sol também, gente, tá? Elas precisam de uma luz muito intensa. Então, se você vai cultivar na varanda, bota no mais beiral possível, na mais beira possível, onde vai pegar a luz mais intensa e um bocado de sol. Lembrando sempre de observar que vocês têm que ficar sempre de olho até o limite que a planta aguenta. Se a planta não estiver aguentando mais, tá queimando, aí vocês têm que recuar um pouquinho, tirar um pouco da luz, mas também não exagerem, tá bom? Vamos para a próxima espécie. A próxima espécie aqui, gente, é a David Cuminge. Olha só, ela tá pegando muito sol, né? Também tá bem na beirada e não tá queimando muito, né? Ela tá normal, tá aguentando bem e ela já floresceu. Ou seja, é mais uma espécie que vai ficar bem no sombrite de 50%, colocada um pouco mais no alto, tá? Então, precisa de muita luz. E mesma coisa a croniana, gente. A croniana também tem que ficar mais na beirada, só que ela já amarela mais um pouco. Então ela pode ficar até, se a gente for pensar em sombrite, o sombrite de 60% e ela não precisa ficar tão alta assim. Mas se ela fica muito sombreada, a sua folha começa a ficar comprida, tá bom, gente? Então vejam bem esses detalhes. Outra espécie que tem uma dificuldade tremenda de florescer, que precisa de muita luz, gente, é a Aphinis diversifolia e vale para diversifolia também, tá bom? São plantas que precisam pegar uma luz mais intensa também. Então ela tem que pegar mais ou menos a mesma coisa que as Pubicalix, gente. Segue o mesmo raciocínio para a Pubicalix, para as amarelas também, como a Cumingiana e a Densifolia. Ela, local mais sombreado, ela não floresce. Tanto que dessa minha só floresceu a planta que estava pegando mais sol e ficou mais amarelada, gente. Para vocês verem como é uma planta que precisa de uma luz muito intensa para florescer, tá? Continuando aqui, a Roya Bella, gente. A Roya Bella também precisa de uma luminosidade relativamente bem intensa, tá? Precisa de uma luz bastante intensa, mas um pouco mais filtrada do que as suas primas ali, tá bom? Mas sempre com a luz intensa. Vocês podem ver aqui, ó, ela tá florida agora, tá abrindo esse cacho. Tem mais flores aqui, ela já deu algumas florações agora, ela tá começando a temporada de flor dela, tá bom? Então, ó, se a gente for pensar em termos de sombrite, ela pode ficar no 60% a meia altitude. Se for na varanda, também, gente, deixa mais para perto do beiral da varanda, mas deixa o sol não pegar tão diretamente em cima dela. Deixa ela pegar um pouco mais filtrada, como por exemplo aqui. Ela está um pouquinho mais filtrada, mas está pegando uma luminosidade bem intensa também. No escuro, ela até desenvolve bem, mas não floresce legal, tá bom, gente? Então, precisa de uma luz mais intensa, mas um pouco menos do que, por exemplo, a Pubicalix e as amarelas que eu citei anteriormente, tá bom? Olha aí, ó. Vamos para a próxima. Agora aqui, gente, vamos falar da carnosa, né? A mais comum, as carnosas. Bom, logo logo elas vão começar a florescer, é questão de tempo aqui. A carnosa, ela já tem uma tolerância um pouco maior à sombra, tá, gente? Mas é uma tolerância um pouco maior, não quer dizer que ela pode ficar em ambiente muito sombreado. Então, mesmo um pouco mais sombreado, ela vai florescer.
Porém, se a gente bota ela mais iluminado, ela floresce melhor, tá bom? Então, para ela, também um sombrite de 60%. Ela não precisa ficar na mesma luminosidade da Pubicalix, mas ela também não pode ficar sombreada demais. E ela pode ficar mais baixa. Se a gente bota mais ou menos na mesma luminosidade da Pubicalix, gente, ela pode ficar meio amareladona. Só que em compensação ela também vai florescer muito, tá bom? Então, embora ela tolere um pouquinho mais de sombra, você também não pode exagerar, tá bom, gente? Na varanda, a gente pode recuar ela um pouco. Não precisa ficar tão na ponta do beiral. Ela pode ficar um pouco mais recuada, mas não muito, porque ela precisa de uma boa luminosidade também, gente. Beleza? Vamos continuar agora aqui, ó. Aí, outra espécie aqui é a lacunosa. A lacunosa, ela já tem uma tolerância à sombra muito maior, inclusive, que a sua irmã croniana. Então, a lacunosa, olha só, ela já pode ficar mais recuada. Em termos de sombrite, ela pode ir para uns 70%, lembrando que sempre com sol o dia todo batendo nesse sombrite, tá? Ela já pode ir para uns 70% aqui, tranquilamente, que ela vai florescer. E ou em varanda ela pode ficar, ó, mais recuada, como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é uma, essa aqui é outra, ó. Tá sempre florescendo, aqui já tá passando já a floração. Mas ó, tem flor ali. Então, vocês podem ver, ó, ela já tem uma tolerância maior à sombra, tá? Se botar ela no local com muita luz, ela fica muito amarelada. Então, ela precisa ficar um pouquinho mais recuada do que outras espécies de flores de cera. Tá bom, gente? Vamos agora falar agora do último caso. São muitas espécies e eu não tenho ainda o comportamento definido de todas. Então, eu estou passando aqui, gente, algumas que eu já tenho um comportamento, que eu já observei bem o comportamento, tá? Vamos a Cheferd agora aqui. Cheferd tolera um pouco de sombra, botando aí em torno de 60% de sombreamento, um sombrite com sol o dia todo. Mas se tiver muito escuro, ela floresce muito pouco ou não floresce. E ela tolera mais claro, então 60% de sombreamento é o ideal, ou seja, ela pode ficar não tão na ponta da varanda pegando aquele sol muito intenso como as amarelas que eu citei ali, mas ela pode ficar ligeiramente mais recuada e pegando uma boa porção de sol da manhã e muito sol filtrado o dia todo, tá bom, gente? Então, também a Cheferd, né, tá um pouco sombreado por conta do contraluz aqui. Também precisa de uma luminosidade mais intermediária, não exageradamente intensa como a Pubicalix, para florescer bem, beleza? Agora vamos ao último caso que eu vou falar agora aqui nesse vídeo, tá bom, gente? Vamos lá? O último caso, gente, que é o caso até a melhor. Antes do último caso, vamos a Australis, né? Olha só essa Australis aqui, ela tá com a folha um pouco escura, tá? Porque ela estava em um local mais sombreado. Então isso aqui mostra para vocês como ela estava meio escura. Lembrando que a folha da Austrália é um verde bem brilhante. Agora ela passou para mais luz e logo ela vai pegar um pouco de sol direto em cima também. E eu botei uma outra ali que também pega uma luz mais intensa. A Australis é uma planta que precisa de luminosidade bem intensa. Em termos de sombrite, 50% para ela florescer bem. Tá? E essa planta tem uma curiosidade, ela floresce muito bem em regiões litorâneas, que tem um pouco mais de salinidade. Então elas apreciam regiões litorâneas, onde ela tem maior facilidade para florescer. Não quer dizer que ela não vai florescer em outras regiões, mas as regiões litorâneas, a Australis, floresce mais fácil. Mas a luz, gente, é uma planta que precisa de uma luz mais intensa para florescer. Então eu boto aí entre 50% e 60% de sombreamento, com sol filtrado o dia todo, né, pegando muito sol, ou no caso de varandas como aqui, pegando uma boa porção do sol da manhã e muita luminosidade filtrada o resto do dia, tá bom? Então eu passei, ela estava no local mais escuro, agora eu passei ela para o local mais claro, para ela florescer bem, tá bom? E é uma planta muito grande, muito antiga já. Da Australis agora a gente vai passar para o nosso último
desafio aqui de floração, né? A última planta, que é essa aqui. Nota, é uma planta que está bem nutrida, uma planta de grande porte. Não é essa aqui não, essa aqui é a Lautenbach. Deixa eu ver, tá misturada aqui, ó, essa aqui. Ó, essa planta aqui, ó. Eu ainda não tenho a sua identificação, é uma planta de grandíssimo porte, que eu estou aguardando a floração para identificar, para justamente também colocá-la para a venda, beleza? Mas é uma planta muito rústica, muito robusta, mas que precisa de uma luminosidade muito intensa para florescer. Então é uma planta que eu tenho há bastante tempo, vários anos, e ainda não consegui sua floração. Mas eu fui colocando cada vez ela mais para a luz e para poder achar o ponto de floração. E olha só, gente, ela começou a crescer no local mais iluminado, tanto que ela emitiu um primeiro cacho floral. Vou mostrar ele ali, ó, pera aí. Aqui, gente, é um primeiro cacho floral no ano passado, final do ano, início desse ano, que não floriu, mas ele tá vivo, ele tá apto, ó, ele tá bem. E é muito provável que ele vá florescer, ou seja, condição de muita luminosidade. Mas o melhor vem agora, vamos lá? Eu deixei ela com o crescimento livre e olha só o que ela fez. Ela foi aqui, ó, para o fio de luz aqui, ó, para fiação, e ela se enramou aqui, ó, se embranhou e tá crescendo para cima das bancadas das flores de cera. E reparem que, olha só, essas pontinhas todas que vocês estão vendo aí são cachos de flores que estão vindo. Olha a quantidade de cachos que está vindo. E olha a luz que ela está pegando a 1h da tarde. Sol direto em cima e a folha está verdinha, gente. Olha só, folha verde e cachos saindo. Ou seja, isso já nos diz logo que é uma planta que precisa de muita luz. Ou seja, se for pensar em sombrite para ela, é 50% com sol filtrado o dia todo. E se for pensar em varanda, ela tem que ficar o mais na ponta possível. Mais na ponta para ela poder. Ou então cultivo rústico em árvore. Tá beleza? Então vocês podem ver aqui, ó, a quantidade de luz que essa planta precisa para florescer, gente. E aí, ó, 1h da tarde ela não está queimando, ou seja, está dentro do limite. E ela mesmo buscou por conta própria essa luz. Ou seja, ela precisa, gente, a planta nos diz o que ela precisa. E tá aqui a prova, ó. Ela veio para cá sozinho, não fui eu que coloquei. Ela quis pegar essa luz forte. Ou seja, se ela quis é porque ela aguenta, né? E ela vai florescer. Agora é questão de tempo para ver esses cachos desenvolverem, abrir as flores para eu poder identificar, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Cada uma tem sua especificidade, a gente tem que ir testando até achar o ponto de cada flor de cera, mas em geral, sempre comecem pelo mais claro possível, e aí, se ela não vai aguentando, você vai escurecendo gradativamente. Ou se ela aguenta e floresce, deixa ela ali, tá beleza, gente? Era essa dica, era esses detalhes sobre luminosidade que eu queria mostrar para vocês. E se gostaram do vídeo, gente, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos, comentem. E lembrando, gente, que eu possuo flores de cera disponíveis para venda. Muitas das espécies que eu mostrei eu tenho disponíveis. É só entrar em contato comigo, o contato vai estar rolando aí, também na descrição do vídeo vai estar o contato em todos os canais de venda. E também aqueles que quiserem estar contribuindo com o canal, gente, também vai estar rolando o Pix aí do canal. Quem quiser estar ajudando com o canal, qualquer quantia, é só doar, tá bom? Também quem não quiser ajudar, mas tem material de cultivo que esteja se desfazendo, que não sabe o que fazer, vai jogar fora e tudo, me chame, eu aceito a doação e cubro o frete, tá beleza? Mas era isso, um forte abraço para todos e que todos tenham mais sucesso no cultivo de suas flores de cera. Muita floração. Forte abraço, agora fui, tchau, tchau.